Oi, o meu nome é Yasmin e hoje eu vou falar sobre o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, que era um escritor e jornalista britânico que levou 6 anos para escrever esse livro. Lembrando que essa obra quase não foi publicada porque o manuscrito original quase se perdeu quando o apartamento de George Orwell foi atingido por mísseis, por causa que estava rolando uma guerra, enfim. A Revolução dos Bichos é um livro pequeno, entre aspas, né? É um livro fácil de ler, mas é tão forte em relação à história contada nele. É um livro feito como se fosse uma sátira da Revolução Russa de 1917. O livro conta sobre uma fazenda chamada Granja do Solar, em que os bichos percebem a condição de exploração na qual estão metidos e então se revoltam e decidem expulsar o dono da fazenda, o Sr. Jones. E começam uma revolução, começam a cuidar da fazenda. Quando os bichos começam a administrar e cuidar da fazenda, criam uma sociedade em que todos os bichos, os animais, né, enfim, têm os mesmos direitos e afazeres, não precisam trabalhar mais para nenhum ser humano, só para eles mesmos. Na fazenda morava o corvo, a vaca, o cavalo, as ovelhas, as galinhas, os cachorros, os porcos e os demais bichos que tem normalmente uma fazenda. Mas depois de um tempo, os porcos, mais inteligentes, entre aspas, começaram a tomar o poder. Então a granja começou a ser liderada por quatro porcos, o Major, o Napoleão e o Bola de Neve. E o Garganta, eu esqueci do Garganta. É que ele não é muito relevante, mas enfim. Quando o Major morre, são 2 porcos que assumem a hegemonia do poder da fazenda, que são o Napoleão e o Bola de Neve. O Napoleão é esse que tá na capa do livro, esse porquinho aqui. Eles começam a tomar mais conta da fazenda. Enfim, mas o sentimento de ambição e busca pelo poder, pela vantagem, levaram os porcos, principalmente Napoleão, a esquecer dos principais motivos pelo que os levaram até a Revolução. Os porcos começam a tomar o lugar dos humanos e a explorar os animais tanto quanto o Sr. Jones. Em cada animal, eu diria que em cada animal existe uma crítica ao mundo que nós conhecemos hoje em dia. Major, representado como Karl Marx, foi ele quem começou a revolução, fazendo com que os animais questionassem a forma que Jones os tratava, e na fazenda ele era considerado o animal mais respeitado. Tanto Marx quanto o Major não viram a revolução na prática, pois acabaram morrendo antes da revolução acontecer, mas suas palavras influenciaram após a morte, na Revolução Russa e na Revolução dos Bichos. Outro porco que foi representado foi o Napoleão, que foi representado como Stalin, principalmente em suas ações corruptas e autoritárias, tratando a população como se fossem descartáveis. E como, por exemplo, quando ele diz no livro, todos os animais são iguais, mas alguns são mais que outros. Também tinha o Bola de Neve, representando Trotsky. Napoleão e Bola de Neve eram líderes da granja, mas tinham algumas discordâncias, e então Napoleão decide expulsá-lo da fazenda, fazendo com que ele seja visto como o inimigo dos animais e também levava a culpa por todos os acontecimentos da fazenda. Também tinha o Garganta. Ele é representação da propaganda do regime soviético, que distorce a realidade para o resto dos animais, dizendo que tudo está melhor, quando na verdade não está. Então, para encerrar, eu queria dizer que uma sociedade precisa de um líder e a gente precisa ficar atento na escolha desse líder, porque não podemos nos basear só no que eles dizem, como o Napoleão fazia, como o Major fez no livro.
Não podemos nos basear no que eles dizem, mas sim no que eles fazem e nas suas ideologias. O livro mostra isso comparando o Sr. Jones com os porcos. Então, essa foi a resenha do livro A Revolução dos Bichos. Eu espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção.